Boa tarde, amigos. Começando mais um ponto a ponto. Pessoal, tem horário de verão. A gente continua no horário local, 16 horas, horário da Paraíba, 17 horas, horário de Brasília. Só para porque muita gente já estava aqui perguntando, não vai ter ponto a ponto hoje? Eu vi aqui os comentários, eu disse, vai ter sim. Mas a gente continua no nosso horário local, que é às 16 horas. Para quem tem horário de verão, ponto a ponto começa às 17 horas, né? Então, minha gente, hoje eu recebendo aqui nossos convidados, Roberto e Abraão, para a gente conversar sobre a educação dos filhos, mas a educação com valores, né? Que a gente tem que passar para os filhos. Então, você que é mãe, você que é pai, tio, avô, avó, toda a família, né? Nessa hora todo mundo tem que colaborar. Chega mais para participar da nossa conversa, né? E antes de começar, só eu tô aqui com o meu lacinho, né? Do livro rosa, as meninas não colocaram ainda, mas receberam. A gente está começando a jornada da Mulher Espírita, né? Lá em cima no auditório vai ter uma maior festividade, mulheres reunidas, né? E aí fica aqui o nosso abraço a todas as mulheres, o nosso alerta, né? Para que as mulheres se cuidem, né? Se informem também, procurem se conhecer e que a gente possa cada vez mais diminuir o número de mulheres que sofrem com câncer, que é uma doença que não é só fisicamente que abala, mas espiritualmente também, né? Então, nosso alerta também. Então, muito bem-vindos vocês, é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. E para começar, falando sobre essa educação com valores, eu pergunto, qual é a melhor forma? Porque assim, os valores, a gente vai trabalhando aos poucos, é claro que até a Mariluz pode nos ajudar, porque tem até uma idade, né, que as crianças podem absorver mais essas informações, esses conceitos. Mas qual é a melhor forma de passar os valores para os filhos? Bom, a educação de valores é algo realmente importante, né, e edificante na construção do ser, né? E ele inicia-se no lar mesmo. Eu acredito que com a criança desde bebê, né, desde o ventre, eu acredito que a gente já, nas nossas boas emoções, na nossa conduta, a criança já vai recebendo essas mensagens e se aprende com o exemplo, né? Eu acho que a melhor forma de se passar valores, eu acho que além de ensinar, é passar, vivenciar, são os exemplos. Eu me vejo privilegiada por, além da minha vivência, né, na educação onde eu fui criada, no meu lar, que foi um lar que sempre ensinou muitos valores, passou com exemplo. A minha profissão, né, a psicologia, me ajuda nisso. E os 4 filhos que eu tive, né, então foram experiências diferentes onde eu pude realmente vivenciar os valores, me trazer o que há de melhor em mim enquanto mãe, enquanto psicóloga, enquanto educadora, enquanto ser humano. E quando eu paro para analisar hoje, eu vejo que a melhor maneira que eu encontrei de ajudar meus filhos, né, nossos filhos, a lidar com essa educação de valores, a exercer, a praticar os valores no dia a dia deles, foi com exemplo, né? Não encontrei outra forma que não seja essa. E com muita conversa, com muito diálogo. A gente já falou aqui anteriormente em outras conversas com os pais, mas eu queria que você explicasse novamente essa questão da abertura da idade, até que idade a criança está mais aberta a receber, absorver todos esses conceitos de valores. A gente sabe que o ser, né, desde, como a Roberta falou, desde a infância, desde o nascimento, e inclusive, né, pela relação que a mãe vai ter no processo de gestação, ela vai vivenciar, porque a gente precisa entender que todas as nossas ações, elas são energias, né? Então a criança vai sentir. Mas na vivência, na experiência, nós temos fases de desenvolvimento. Então a criança, ela, até os 7 anos, ela está muito aberta, né? A Roberta pode até exemplificar na convivência dela, na experiência dela, como isso é importante. Até como a criança até os 7 anos, ela está completamente aberta a tudo. Então ela vai absorvendo. Ela está se constituindo ali como ser social, né? No primeiro momento é a relação mais próxima da criança com a mãe. Depois essa criança ela vai entrando no processo social, além do lar, né, que é a escola. Então tudo isso vai influenciando, ela vai trazendo novidades para casa. E como é que os pais
vão lidando, às vezes, com algum comportamento, com alguma fala que essa criança vai trazendo. Então, até esses 7 anos, a criança também, no processo espiritual, ela está completando o seu ciclo reencarnatório, que isso é extremamente importante. Então, ela vai, é um momento de uma expansão, não só da percepção da Terra, do aqui, do agora, mas essa expansão que a criança vai ter de liberdade espiritual, porque o espírito ainda está num processo de fechamento reencarnatório. A gente Eu queria até colocar nessa questão do educar com valores, porque muitas vezes a gente sofre uma concorrência desleal, principalmente com a infância e a adolescência também. Porque a gente vai ver hoje em dia, na história, no nosso planeta, né, na sociedade que a gente vive, eles têm acesso desde muito cedo à informação, eles começam a usar não só o computador, mas hoje em dia a gente vai encontrar crianças até 7 anos também, já manipulando de forma muito fácil, né, os tablets, manipulando os smartphones, né, além da televisão. E a gente começa a observar, que já é histórico, nos últimos 10, 15 anos, que a mídia, que o marketing desenvolveu uma estratégia e percebeu de que essa abertura da cabeça da criança para ser influenciada para comprar ou para instigar os pais a comprarem, passando os valores do consumo, do consumismo, e ele vai aprendendo que aquele consumo diário, ou às vezes consumo constante, para ele faz parte da realidade, porque o mundo que ele circula na escola, então às vezes a turminha da escola valoriza quando se tem o tênis da moda, é o tênis de tal desenho, né, que aparece lá, aquele tênisinho, a menina é uma sandalinha, e a gente tem lembrança de várias propagandas que falam sobre isso, não é? Então ele sai de casa, por mais que ele tenha esse ensino de valor e essa experiência em casa, né, ou no processo de evangelização, mas quando ele chega na escola ou chega nos grupos sociais que ele participa, ele é bombardeado por essas demandas. E de certa forma ele é colocado no escanteio, né, se ele não tiver, ou se ele não cumprir aqueles rituais que a sociedade de consumo, ela praticamente violenta e diz que ele tem aquela necessidade, criando necessidades para aquela criança, ou até para o jovem que ele não tem. Então a gente começa a pensar o seguinte: muitos pais deixam, às vezes por cansaço, ou por não estar o dia todo em casa, por exemplo, aquela criança exposta a 2, 3, 4 horas por dia de televisão. Quais valores essa criança está aprendendo nessa televisão? Né? Quais são as influências de consumo que elas estão sofrendo de acordo com essa demanda que a televisão traz? Então, não só a nossa ação falada ou exemplificada, mas até essas coisas que parecem estar assim camufladas, né? Camufladas no próprio processo escolar. Por exemplo, quando a gente vai pegar a criança na escola, pai, eu queria tal coisa, tal tênis, tal mochila, porque assim é assado. Mas por que você quer? E aí ela vai dizer, não, porque fulaninho tem. Aí se você for observar, como a gente já foi criança, né? Aí a gente vai discriminar se a gente não tivesse. Não, a moda agora é andar de mochila de costa. Mas a gente nem consegue porque tem muito livro. E ainda na questão de saúde, que a gente está discutindo, né? Aí já tem, não quero mais de rodinha porque não é de criança. Todo mundo já está usando de costa. Então essa disputa assim, do que acontece na sociedade em geral, por essa até falta de valores mesmo, mas a necessidade de vender para que eles sejam um consumista. Se eles formam um consumista desde cedo, eles terão um consumista também lá na frente. Então, de que forma a gente começar a trabalhar esses valores com essas crianças e com esses jovens? Né? Você falou a questão da exposição à televisão e a questão do marketing. Eu acho que tanto eles pegaram que, se a gente for ver, os desenhos que são lançados hoje, junto com os desenhos, são lançados além dos DVDs, a pelúcia dos bichinhos, aí tem uma série de brinquedos com aquela marca. Ou seja, a criança gosta daquele personagem, daquele desenho, e aí ela quer estar cercada de tudo aquilo que ela gosta. Então, realmente o mercado ele oferece. É um marketing cruel, na verdade. Né?
psicologia do marketing utilizada para agredir, porque são crianças que não têm ainda a estrutura psíquica, realmente emocional, de se defender daquela propaganda. É a maior crítica que a gente faz. Porque se for um marketing para um adulto, não, ele já tem uma maturidade de analisar. Eu não preciso disso, eu não quero. O que é que isso vai levar? Para mim, os adultos ainda caem, né, nessa rede. Imagina a criança, sem nenhuma defesa. Então, é onde a família chega realmente, precisa chegar junto para questionar se a criança precisa, né, dessa bolsa. Se ela quer a bolsa de costas, a gente tem até o exemplo em casa, né, da nossa filha, que ela queria, porque queria usar a bolsa de costas, porque via os coleguinhas usando. E nós questionamos, que fomos mostrar, estudar, mostrar a coluna, que se ela usa aquela bolsa nas costas, a coluna vai ficar envergada, que a bolsa de puxar e carrinho é necessária para a saúde dela. Então, a gente precisa conscientizar, né? Conscientizar a criança para justificar a importância realmente do limite que a gente está dando, por exemplo. E tirar o consumo, que é um dos prejuízos, né? Essa ideia consumista, ela realmente destrói a construção dessa educação de valores. Porque é uma força muito grande que existe na infância mesmo, como você colocou. E se a família não ficar atenta no dia a dia, no desenho que está assistindo, na hora que vai comer, na brincadeira com a criança, são momentos que a gente deixa passar de trabalhar essa conscientização realmente para a educação de valores, de respeitar o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Será que essa mochila, qual é a alegria, a felicidade? Será que não passa tão rápido? Será que é mais importante do que um abraço, um carinho? A gente precisa desconstruir esse dia que tem que ganhar presente, né? Esse dia tem que ganhar presente no dia da criança, tem que ganhar presente no Natal. E o abraço, e o carinho. E sair junto todo mundo para tomar um banho de mar, e caminhar na calçadinha e brincar junto. Né? E brincar junto em casa, sentar no chão, tirar essas crianças desse videogame, tirar essas crianças dessa televisão. Nós observamos hoje que existe realmente, está acontecendo mais cedo do que nunca, crianças com colesterol alto, obesidade, doenças que eu não via tão frequente há 20 anos atrás. Se a gente for analisar como é que eles vivem dentro de casa, em telas. Ou é na tela do computador, ou é na tela do celular, ou é na tela do videogame. Quando essas crianças estão em telas, elas não estão tendo tempo para refletir. Elas não estão tendo tempo para pensar, fazer críticas sobre o que está acontecendo. Elas ficam meio que num estado de hipnose. E aí, dessa forma, a gente perde espaços de ajudá-las a serem pensadores, serem pessoas críticas, se posicionarem e fazer a diferença. Elas ficam num estado de normose como se fossem bonequinhos, caminhando junto com a multidão. Muitos pais e mães até costumam brincar dizendo que a salvação deles é algumas babadas. Porque a criança fica ali estática, né? Assim, na televisão, e ela consegue fazer as outras demais atividades que lhe competem. E aí é essa televisão que está construindo os valores. Se a gente pegar, por exemplo, a Roberta falou a questão da alimentação. Quantos, por exemplo, dos nossos filhos, eles fazem alimentação assistindo desenho, mas sem perceber o que estão comendo? Tem um documentário muito bom que chama assim, Criança, a Alma do Negócio. E nos mostra, desperta o seguinte: até a própria sexualidade precoce da criança, ela vai aparecendo até em pequenos gestos. Por exemplo, a criança com 5, 6, 7 anos, até 9 anos, 10, que quer ir para a escola com um sapato alto. Né? Qual o problema do sapato alto? Fisicamente tem alguns problemas. Mas essa criança que vai para a escola com um sapato alto, essa menina, ela não vai ter como correr na quadra. Ela não vai ter como correr na hora do intervalo. Na aula de educação. Ela não vai ter a fazer as brincadeiras. Por quê? Porque ela está usando aquele padrão de comportamento com o sapato alto, mas o que é que aquilo está ensinando para ela? O que é que está trazendo? Então, muitas vezes, quando é uma brincadeira esporádica, aí a gente sabe que não é um problema grave, né? Mas quando é algo que não se consegue tirar de nenhuma forma, porque há como se fosse uma antecipação desse processo da sexualidade da própria adolescência, a gente vai ver já crianças com 11, 12 anos com um processo muito mais
à frente do que ela deveria ter tido. Então, muitas vezes não vivencia o que precisaria vivenciar na infância e aí passa a ter já um outro estágio. Então, essa questão dos valores, e aí a gente vai ver que valores são esses, né? Porque o nosso tema é educar com valores. Então, educar com quais valores? Valores que são que não sofrem com o passar do tempo, né? Que são aqueles valores imutáveis que em toda a época da humanidade eles são sempre verdadeiros, ou são aqueles valores temporais, né? Aqueles valores que passou a moda, extinguiu, né? Então, uma coisa interessante, voltando um pouquinho ao assunto que vocês estavam falando, que é a questão da frustração, né? Onde as crianças, muitas vezes os pais dão a questão do consumismo, para que elas não se frustrem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês lidam com isso em família, uma família de 4 filhos, não é? Que também tem a competição, né? Exatamente. Então, assim, como é lidar com isso, né? Porque você dá limite e perceber que a criança vai ficar frustrada por determinada coisa, como é que vocês lidam com isso? Se frustrar, se frustrar, todos nós vamos. Criança, adolescente, adulto, idoso, todos nós passamos por frustrações, não é verdade? Então, eu acho que a diferença é como lidar com essa frustração. Se esse limite que é dado pelo não dar determinado objeto, ou não proporcionar determinada, vamos supor no caso dos jovens, já que a gente está falando de filhos, né? Crianças e jovens, né? Esse jovem, você não pode ir para tal lugar. Não é aquele não porque o não, mas é aquele não ou aquele limite naquele momento explicado para que ele possa entender. Mesmo que ele não aceite, mas ele tem algo para começar a trabalhar na mente dele. Não, olha, isso aí não é possível por conta desse fator, daquele outro, e isso não faz bem. Pode ser até que você não compreenda, porque você é criança, porque você é jovem, e ainda não tem a experiência, não tem o conhecimento, mas tenha certeza que é o melhor. Pense sobre isso. Então eu vejo que muito é essa questão de dar o retorno, esse diálogo de explicar, porque frustrar vai ser sempre. Então se a gente não frustra, principalmente naquilo que pode fazer mal, ele vai se frustrar lá na frente com o chefe que vai dizer não. E aí como é que ele vai lidar no chefe no trabalho, ou com um jogo de futebol na quadra do bairro? Como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele tratou essa rejeição da vontade dele e ele vai lidar com o outro? O que é que vai aparecer a partir disso? Eu vejo assim, fundamental ensinar realmente, trabalhar com a criança, lidar com os limites. E realmente até os 7 anos de idade é o terreno fértil que nós temos. A gente observa que quando isso não acontece, fica muito mais difícil quando chega na adolescência e na juventude. Se a criança não aprendeu a esperar mesmo, contar 1 mês, 3, 1 ano para desejar e conseguir, se esforçar para conseguir o que ela queira. Hoje a gente vê que muitos pais, na ânsia realmente de suprir pela culpa, pela ausência do trabalho, que é natural, mas tenta suprir com presentes ou atendendo ao desejo imediato da criança, que é comum hoje isso estar acontecendo, elas não passam mais pelo processo que a gente precisa entender que a criança, o adolescente e o jovem, o ser humano, ele precisa desejar algo, lutar e se esforçar para conquistar esse algo, e aí sim ele vai conseguir valorizar. E o que é que a gente observa hoje? Eles não valorizam. A gente vê, ganhou um presente ontem, já está todo quebrado. Queria tanto celular, já não dá mais nem atenção, que aí vem os valores invertidos, que a gente está falando do consumo. Então nós, pais, família, precisamos ensinar essas crianças, primeiro, a elas despertarem o desejo por algo, lutar, se esforçar para conquistar esse algo e realmente valorizar. Que é assim que a gente aprende, na própria doutrina. A gente precisa se esforçar, precisa ter o merecimento de algo. Nada vem assim. É raro algo vir, do nada. Tudo tem um esforço, tem uma caminhada para chegar lá. E é assim que a gente precisa ensinar com os limites. E o terreno é até os 7 anos de idade. E é um desafio, e a gente sabe disso lá em casa com os 4,
Eu quero muito, o mais velho já com 17 anos, eu quero ir para um show X, né? Todo mundo vai, mas você não é todo mundo, né? Então vamos conversar quais são os nossos valores. Mas o pai de fulano deixa, mas o pai de cicrano deixa. A mãe, vocês me prendem demais. E aí a gente vai conversar e chegar num acordo, né? Chegar num ponto X sobre isso. A gente tem algumas interações aqui, né? Nosso amigo Alírio Matheus Ferraz. Ele é a primeira vez que participa aqui do programa. Bem-vindo, Alírio. Ele diz assim: estou de acordo com o que tem dito, mas também existe pais que, por cansaço, só para não ouvirem os seus filhos, lhes dão tudo o que eles pedem e depois vemos todos os problemas na sociedade, na juventude, como lidar com este problema que é dos pais. É a educação dos pais, né? Inclusive nós temos... também precisa educar. Precisa. E é inclusive um dos projetos nossos, né? É o grupo de pais, justamente para ensinar. Às vezes esse pai que quer dar tudo, que está com dificuldade de lidar, é uma criança que lá atrás também não conseguiu, não teve, ou recebeu limite demais ou não recebeu nenhum. E aí a gente tende a reproduzir com os nossos filhos a educação que nós tivemos, ou igual ou indo para o oposto. E a gente precisa compreender que nós estamos com espíritos, né? Nós estamos nos reencontrando nessa caminhada e nós temos o dever, né? O dever que eu falo não é aquele dever de obrigação, mas o dever consciente, ético, espiritual, de fazer com que esse espírito retorne à pátria, né, dele, que ele veio de origem, se não melhor, mas pelo menos não pior, né? E com essa consciência e com o que tanto nos ensina o Evangelho, nós não devemos ter dúvidas em nos esforçarmos para dar limite, para ao invés de dar um brinquedo, sentar no chão, senta no chão, fica dando abraço, fica junto, vai assistir um filme junto. São coisas simples, sabe? Às vezes eu paro para observar, eu me vejo às vezes, né, também no consultório, onde eu lido com tanta criança e adolescente, eu me percebo orientando às vezes as famílias a fazer algo simples, né? Sentar, eu acho que o meio também tem essa prática, pode até acrescentar, que é a coisa de sentar e assistir um filme junto, de ficar juntinho numa rede, deitado numa cama, de conversarem, de olharem nos olhos. Tem mais um comentário. Quero que você aproveita e comenta também. A Maria Fidalgo, nossa amiga lá de Portugal, ela diz assim: o maior problema da educação dos filhos foi ensinar a ter educação. Mas sempre fica alguma, né? Acho que é a esperança que ela tem. Então eu queria que você comentasse sobre isso também. A gente precisa compreender que aquele ser, como a Roberta disse, que está vindo, tem a sua individualidade, né? Vai vir com as suas tendências. E a gente já observa essas tendências, não é na adolescência não, é na infância. Né? Então é aquela criança que você, 2, 3, 4 anos, você dá um limite e ela não aceita. É uma criança com muita agressividade, então você vai percebendo essas tendências. E poder ter esse cuidado de observar vai nos dar uma margem para entender como é que a gente vai lidar com esse ser. Porque eu imagino, eles têm 4 filhos, só tem um. Roberto tem 4 e Abraão, eles têm 4 filhos. Cada um universo completamente diferente. Cada um vai ser uma educação diferente. Então, lógico, nós precisamos nos esforçar o máximo. E esse estar junto, Giane, é que é importante. Eu hoje estava estudando com o Vitor, e a gente estava justamente, que é uma coisa muito interessante da escola, que ele estuda, fazer com que a criança reflita, né? Então nós estávamos falando sobre artigos. O que é um artigo? O artigo você dá uma opinião. E você tem que ter argumentos para dizer porque você aceita ou não aquilo, né? Então aí eu lancei para Vitor, disse: Vitor, você está de acordo ou não de que os brinquedos sejam feitos de forma reciclada? E aí deixei ele lá um tempinho para ele pensar, né? E aí, Vitor, estou pensando. Aí depois ele chegou, mostrou a Queiroz, a redação que ele tinha feito, com um argumento. Primeiro, que está ajudando a natureza, que ele era de acordo de ser um brinquedo reciclado. Está ajudando a natureza, está ajudando a criança a ser criativa. Então, dá a importância de você estar junto nas pequenas coisas, tarefas de escola,
é muito importante, porque o universo da escola, para você ajudar também nessa busca dos valores da educação, né, que ela fala, às vezes a gente orienta, mas é difícil na educação. E aí, uma coisa que a Roberta falou, que é interessante, um exemplo, às vezes a gente está muito na verbalização. Como eu me dedico, eu peço por favor, eu peço licença, eu dou boa noite, ou eu não dou. Então, como a criança repete, né? A criança, com certeza, ela vai repetir, às vezes, o comportamento do pai e da mãe, de quem é o cuidador dela, né? Então, muitas vezes é tão natural que aquela criança já diz obrigada, por favor, com licença. E se ela não vê muito isso, ela vai ter uma outra postura. E às vezes até vê, mas como eu disse, cada criança tem sua individualidade e a gente vai precisar estar muito atento para isso. Eu queria até colocar o seguinte, esse processo de educação que nós fazemos com nossos filhos, ou os jovens ou crianças que estão perto da gente, é um processo de educação para nós mesmos e um processo de educação deles. Para nós entender que a educação é um processo de muita paciência. Sim. Né? De muita paciência, porque nós vamos ter a convivência de individualidades, às vezes totalmente opostas, né? Como pode ser não só de irmãos, mas de filhos com pais, né? Pais com filhos totalmente opostos. E naquele momento de educação, que na realidade é essa construção, você vai colocando sementes em terra fértil. Naquele próprio processo educativo que Jesus nos ensinou, né? E o semeador saiu a semear e jogou a semente na terra pedregosa, né? Outras pelos espinheiros. Então, esses terrenos somos nós, que também são os nossos espíritos. E muitas vezes eu já vi depoimentos de pais e situações de filhos em que os pais fizeram tudo possível na questão da amorosidade, nas questões de educação, mas o terreno do filho não absorveu. Sim. E aí às vezes se houve assim comentário, mas fulaninho, filho de cicrano, totalmente diferente do que ele ensinou, do que ele faz. Porque justamente esse filho é uma individualidade. O importante é que esse processo educativo parta dos pais ou dos cuidadores, né? Que a gente sabe que hoje a família ela é bem mais abrangente do que só pai e mãe. Existem vários contextos de formação familiar no mundo inteiro. Então, mas esse que se responsabiliza por cuidar daquele espírito, né, que está encarnado, desde a infância, ou a partir de tal data, ou da adolescência, é ele justamente colocar as sementes dos bons valores para que eles possam escolher. Eu vou dar um exemplo bem simples. Já ouvi muitos pais dizerem assim o seguinte: não, olha, eu não levo meus filhos para a evangelização espírita porque eu quero que eles, quando crescerem, escolham o que eles quiserem ser. Católicos, protestantes, espíritas. E a gente começa a pensar o seguinte: se não há colocação de nenhuma semente de valores para esse jovem, ou a necessidade de começar a se fazer uma meditação, a se refletir sobre a vida, como é que ele vai lá aos 18, 20, 21 anos despertar para isso sozinho? É a mesma coisa o seguinte: a gente fez aquela reunião de pais aqui na federação, né? E aí os pais diziam o seguinte: por exemplo, você deixa seu filho não ir para a escola? Não deixa. Porque você sabe que esse estudo todinho vai para quando ele tiver 18, 19 anos, entrar na universidade, fazer a sua formação profissional, para se tornar alguém como profissional no mundo e conseguir o seu sustento através das capacidades técnicas que ele desenvolveu. Ora, se a gente se preocupa com essa formação dessa criança para se formar um adulto competente ou formado, como se diz, porque a educação dos valores ou espiritual, ela vai ser renegada só quando ele for adulto. Negligenciada. A mesma coisa dizer assim: não, deixa ele em casa, quando ele tiver 21 anos ele escolhe ver se ele quer aprender a ler ou aprender a fazer conta. Até porque a gente pode ver da seguinte forma: muitas pessoas têm uma formação religiosa da família, mas em determinado momento da sua vida
procuram outras respostas em outras coisas. Então essa escolha continua podendo ser feita, por mais que você tenha na base. Mas é justamente como você disse, a espiritualidade, a espiritualização daquele jovem está ali. Os questionamentos, as dúvidas estão ali. Aí vai ter o seu tempo de buscar essas respostas e ver quais realmente atendem às suas perguntas. Outro ponto que eu queria colocar com vocês é a questão que hoje é muito discutido desse papel, família e escola. A quem cabe ensinar, a quem cabe educar, a quem cabe passar esses valores, porque a escola, ela cobra muito. Hoje em dia a gente vê até algumas escolas fazendo campanhas dizendo que não digo nem obrigação, mas essa tarefa, essa responsabilidade de passar esses valores é da família. A escola, o objetivo, por mais que ela também esteja formando cidadãos, que esteja formando consciências, mas o papel dela, o foco dela é direcionado ao ensino intelectual, né? Então tem essa divisão. Então aí a gente pergunta até onde vai a escola, até onde vai a família, até quando as duas se juntam, trabalham em união, como é que funciona? Na verdade é assim, a princípio, né, inicialmente essa é uma tarefa da família, né? Em vista que a criança nasce, como eu falei, do ventre e chega no seu núcleo familiar, ela só começa a frequentar a escola mesmo com 2, 3 anos de idade. Antes é um berçário, né? Não é assim uma escola. Então, a princípio, essa tarefa começa com a família, mas a escola também tem sua função de complementar, né? Hoje em dia, inclusive, a educação que visa o ser humano de maneira integral, inclusive reconhecendo que o ser humano é um espírito, né? A educação hoje em dia ela está passando por uma mudança de paradigma. Então, hoje a verdadeira educação é aquela que considera o ser humano como corpo, mente e espiritualidade. Então, essa visão, ela compreende que a escola, além de passar o conhecimento intelectual, ela também precisa dar amparo à educação de valores. Ela não se sente a responsável, mas ela se sente na responsabilidade de complementar junto à família. E aí é quando eu acredito que acontece a junção, família e escola. Cada um fazendo a sua parte, né? Nenhuma invadindo no espaço do outro. E aí é preciso haver muito diálogo, participação da família dentro da escola, nas reuniões de pais, nas festas da escola. É uma visão diferente realmente da educação. E aquela escola que se diz, não, eu vou só ensinar português, matemática, história e geografia, porque ele aqui vem aprender isso para depois fazer sua prova no vestibular, ela fica falha. Porque as crianças estão dentro de sala de aula, mas elas estão brigando umas com as outras, elas estão disputando lugares, elas estão disputando valores, elas estão questionando. Então, se o professor que está em sala de aula, se a escola, por exemplo, o MEC hoje orienta as escolas a ter uma disciplina para trabalhar com valores, se chama Educação de Valores. Então, tem escolas que têm essa disciplina, leem um textozinho e tal. A gente já tem uma escola hoje, que inclusive aqui os nossos filhos estudam, tanto os nossos como o Dinei também, né? Lá eles têm uma disciplina que se chama FPS, que é Formação Pessoal e Social. Nessa disciplina eles não só leem textos sobre valores, mas eles vivenciam, eles fazem trabalhos de grupo, porque a gente acredita que se eles estão se trabalhando também na escola, além da educação que vem de casa, a gente está ajudando essa criança a se tornar um jovem, um ser humano apto, né, a essa inteligência emocional e a lidar com essa educação de valores. Então eu acredito que é um complemento, escola e família, e já faz parte realmente do currículo, né, essa disciplina, educação de valores. Só que nem toda escola ainda consegue trabalhar da forma devida. É isso que eu ia perguntar. Pode concluir. E eu queria até colocar também, além do que o Roberto falou, falando da escola curricular, né, de formação futura de profissionais, e existe já em alguns centros escolares essa demanda, né, por educação de convivência, não é? Porque quando eles vão para a escola, eles começam a conviver com uma série de valores que as outras crianças também trazem das suas famílias e da mídia, como a gente começou a falar e tudo.
Mas a gente começa a observar o seguinte: além da educação na família e casa, além da educação feita na escola, nós como vamos fazer aqui o trabalho de evangelização infanto-juvenil, né? Essa educação com foco integral, né? Porque engloba corpo, engloba mente e emoções. Nós vamos também nos deparar com muitas famílias e muitos pais das próprias crianças que estão na evangelização, ou aqui, ou em diversos centros espíritas, e eu acredito também até em outras religiões, que muitas vezes concentram essa educação espiritual unicamente no cérebro, no entendimento dos princípios daquela doutrina. No nosso caso, a doutrina espírita. Mas na decorar a pergunta do Livro dos Espíritos, em saber o que foi o Pacto Áureo, tudo que são informações importantes a nível intelectual. Mas de que forma também se trabalha as questões emocionais junto com as questões espirituais na própria evangelização. Por exemplo, será que nós na evangelização infanto-juvenil trabalhamos com as questões de grupo, as diferenças que existem no grupo, porque vão ter aqueles que são assim, mais ricos financeiramente, aqueles que não são, né? Será que nós trabalhamos a convivência deles? Então, vendo esse ser mais integral, não só como um corpo que leva uma cabeça, que pensa, né? Que antigamente se pensava que o corpo só servia para levar a cabeça para onde ela quisesse, que a cabeça que comandava tudo. E a gente sabe que a cabeça, né, e simbolizando a intelectualidade, é uma das dimensões nossas, né? Mas nós temos vários tipos de dimensões: afetiva, né? de estar em sociedade, de conviver, dessa troca toda. Então, a própria escola hoje trabalha isso, e eu faço a reflexão endógena, né? Nos nossos processos educativos. E eu já um exemplo prático: a nossa evangelização, juventude, acontecia 1h30 na semana, domingo, 16 horas às 17h30. E nós nos deparamos em determinada época com reclamações dos pais que vinham assistir a palestra terminava e tinham que esperar meia hora. E para eles não dava para esperar meia hora enquanto seus filhos estavam sendo orientados ou estavam passando pelo processo de educação espírita ou espiritual. Então, teve um problema tão grande que temporariamente foi necessário passar de 1h30 para 1, porque as famílias não estão preparadas a dar mais de 1h30 na semana, algumas, né? Vamos generalizar. Algumas, esse espaço de convivência dentro da casa espírita para o seu filho, para ele poder discutir aquilo que é essencial. Não é aquilo que é superficial, não. É aquilo que é essencial. Como conversávamos no começo, se ele passa 2 horas na televisão todos os dias, o que é 1h30, uma vez na semana? Quase nada. Verdade. A gente tem mais participações aqui. A nossa amiga Maria Fidal, ela que chegou a ver na TV, pais batem em professores porque os professores agrediram os filhos. E ela me chama a atenção para essa relação conflituosa que existe em algumas escolas, né, que chegam realmente à agressão física, e a insegurança de alguns professores sofrem. Eu acho que principalmente em escolas que estão em periferias. É claro que isso acontece em todos os lugares, mas a gente vê essa violência maior, essa ameaça maior aos professores também nas comunidades mais carentes. Na verdade, eu vejo acontecendo em todas, inclusive nas escolas onde tem pessoas de mais aquisição financeira, digamos assim, acontece de forma mais cruel, porque os professores se veem refém, né? Os pais daqueles estudantes é quem pagam aquela escola, e os estudantes dizem isso de alto e bom tom, né? Nós pagamos para você estar aqui, e esse é o valor que a família está passando, né? Nós estamos pagando, só que eles
passam algumas famílias para seus filhos, e jovens principalmente, que é onde acontece a maior agressividade, que eles têm o direito, né, de exigir, porém não conscientizam seus filhos que o direito de exigir uma educação de qualidade não significa agredir seu professor verbalmente, né, desvalorizar seu professor, xingar mesmo em sala de aula, os valores por água abaixo, né? Eu acredito que a gente vive numa democracia e se o professor fez algo errado, aquilo deve ser questionado. Mas a gente precisa ensinar nossos filhos até como questionar, né? Aconteceu algo que foi desagradável, coloca, professor, eu não concordo com sua colocação, dessa forma você está me agredindo. Se não resolveu ali, chega na coordenação, olha, aconteceu isso. Vamos ensinar nossos filhos a resolver com diálogo, com a conversa, buscando seus direitos. Mas a partir do momento que eles agridem, né, que eles se acham donos da razão porque pagam, aí vem a questão do valor financeiro do poder, que esse tem sido um valor distorcido, né, que coloca todos os outros valores humanos por água abaixo. Então, quando esse valor financeiro fica mais alto e fala mais alto, tudo se perde. E isso a gente tem visto muito nas escolas particulares, onde as pessoas têm muito dinheiro. E eu digo nem só nas escolas, né? Porque nas universidades também a gente vê que muitos professores não podem reprovar alunos. Isso. Né? Tem essa questão também. E esse assunto é interessante porque aí a gente tem um outro aspecto, que é a questão da autoridade, o enfrentamento da autoridade. Né? Então, às vezes, essa família não lida com esse respeito, né? Porque a gente vai ver um ponto interessante que é a questão do respeito. Porque às vezes não é nem que o professor tenha feito nada, mas eu estou numa posição de desrespeito mesmo, de infringir qualquer regra que o outro coloca, silêncio, ou qualquer regra que é colocada, às vezes para os jovens, essa regra não é respeitada. Tem o prazer realmente de quebrar essa regra, de dizer, não, quem manda aqui sou eu, né? Que a gente chama que são os desafiadores, e está cheio. Né? E isso começa, e aí a gente vê claramente em casa. Né? Se em casa não existe uma autoridade, não é o autoritarismo, mas é a autoridade saudável. A criança, o jovem, precisa entender que naquele núcleo familiar existe a figura de autoridade. Isso dá segurança, né? Isso dá conforto, isso norteia a caminhada desse ser, desse espírito na vida. E pode ter certeza, quando em casa ela não respeita aquela autoridade, ela vai sair desrespeitando lá fora mesmo. Professores, guardas de trânsito, né? E aí é o que a gente diz, não é que eles tenham que calar a boca e baixar a cabeça para as incoerências, para o que não se concorda, porque a gente vive numa democracia. A gente precisa ensinar a luta pelos nossos direitos. Mas a gente tem que ensinar como fazer isso, né? Como questionar, como se colocar diante de algo que você não concorda. E isso é fundamental. Nosso amigo Alírio, que ele comentou que ele é responsável por um grupo de jovens no desporto. Ele diz que às vezes quando chama a atenção de algum desses jovens por algum comportamento, os pais não gostam, né? Porque acham que a sua função é essa, então se limite a isso, né? E às vezes não, porque a gente sabe que os professores, como você disse, também têm esse papel, não é só uma formação intelectual ou esportiva, tem que ter essa outra, né? Porque senão fica aquela coisa. A gente vê muitas pessoas que se tornam adultos e continuam assim, que vivem em um mundo de aparências. Cada grupo que ele se encontra, ele se comporta de uma forma, né? Isso. Então, nos que ele acha que pode, ele se sente superior, então ele vai lá e faz o que bem entende. Nos outros, ele se comporta melhor. E assim vai tendo essas diferenças. Porque isso gera o que a gente chama de uma esquizofrenia, né? Você aqui age de um jeito, você ali... Porque vem de uma educação justamente que fragmentou a educação. Na escola você aprende português e matemática, em casa você aprende isso, lá na rua você aprende isso, no esporte você aprende aquilo. Não, nós somos um ser inteiro, então a gente vai aprender tudo em todos os ambientes que nós estivermos. Essa é a consciência que nós precisamos ter. E nós que conhecemos e temos o conhecimento da doutrina espírita, compreendemos que somos um ser inteiro, né? Mente, corpo, emoção e espírito, precisamos realmente conscientizar, seja em casa, seja na escola, seja onde for, que a educação ela dá a cada instante.
ela se dá a cada segundo. E não é só função de um ou função de outro. Cada um no seu papel tem a função de educar, né? Educar de verdade. Não é só de passar conhecimento. Mariluz comentou um pouquinho uma fala atrás, com relação às inclinações e às tendências que já vêm com esse filho. Aí eu pergunto, e a responsabilidade dos pais? Porque ele recebe esse filho para educar, né? Ele assume essa responsabilidade de educar esse espírito e conduzi-lo nesse processo evolutivo, mas ele já traz com ele essas inclinações, essas emoções mal resolvidas ainda. Então, qual é a responsabilidade desses pais com relação a essas inclinações, essas emoções ainda latentes? É bom aumentar? Eu vejo que é um olhar sempre muito atento e muito cuidadoso. Não é aquele olhar que você vai ficar todo tempo tenso, não. Mas na própria descontração, na própria observação do que cada um vai trazendo de tendência, né? Porque nós sabemos que uma vez um discípulo perguntou para Sócrates como é que se chegava à virtude. Como é que seria uma pessoa virtuosa? Já que a gente está falando de construção de valores. Como é que uma pessoa poderia ser uma pessoa virtuosa? Ele dizia que chega-se à virtude através do hábito. Né? A constância do hábito leva à virtude. E nós temos hábitos que não levam à virtude. Os espíritos, todos nós temos, os nossos filhos também têm, né? Os nossos alunos também têm. Então, perceber o que cada um traz através do seu comportamento, daquilo que ele exterioriza, através da fala, ou através de um gesto, através de quando a gente fala e ele, de que forma ele está sentado ou em pé, escutando aquilo ou não, a gente já consegue observar de que forma ele recebe aquela informação ou ele está agindo. Pais e educadores também precisam, cada vez mais, nós todos, compreender essas questões da psicologia, né, as questões da educação, da pedagogia, para que sejamos não só reprodutores da raça humana, né, porque reprodutor qualquer animal é. Nós podemos ser também reprodutores da raça humana. Tem reproduz e bota no mundo, reproduz e bota no mundo. Agora, pais, né, ou cuidadores, que esses são educadores, né, esses são aqueles que levam o indivíduo a dar ferramentas e instrumentação para eles serem melhores do que eles já foram, né, porque o processo é de crescimento, o processo é de evolução. Então ninguém retroage. Eu sempre quando digo assim para o jovem, ninguém retroage. Não, mas se eu esquecer, não. Se eu perguntar a você assim, 1 mais 1 é quanto? Não precisa responder não, você já pensou a resposta. Então aquilo que a gente aprende, fica na gente. Não é? E aquilo que a gente aprende também que não é benéfico, também fica. Então, vai existir sempre nesse processo de construção da educação, o que aqueles desenhos animais colocavam, né? Um anjinho de um lado dizendo uma coisa e o capetinho do lado dizendo outra, né? Aí você vai ver o que você vai ter nesse ano e vai escolher para qual lado vai, né? Se é para o lado do anjinho ou para o lado do capetinho. Então, se nós sabemos que estamos no processo de educação, nós como adultos, com a consciência que a gente tem dia que acerta 10 e erra 20, tem dia que a gente acerta 20 e erra 5, e a gente vai nesse processo, dia após dia, nessa luta, nesse processo, a gente precisa observar também que essa criança e esse jovem, eles, quando nessa busca sincera, eles também estão. Então, nem condenar demasiadamente quando o erro acontece, mas é assim, não, eu sei que você sabe que está errado, aconteceu, vamos em frente, vamos retomar, e ter uma boa conversa nesse sentido, dizer, não fique desanimado não, vai dar certo, né? É como uma criança que está aprendendo a jogar futebol, aí o pai está assistindo, ele fica nervoso, na hora de fazer o gol ele chuta para fora, né? Acabou a vida dele ali, né? Porque ele ficou decepcionado, ele queria mostrar que ele fazia o gol. Não, viu, eu sei que você faz, porque você ficou nervoso, você ficou ansioso porque eu estava aqui, mas da próxima vez esqueça que eu estou, certo? Esqueça que eu estou, aí você faz o gol, aí a gente comemora. Então, nesse processo de superação, porque é sempre a superação,
A educação é sempre esse processo de Não tá educação, pronto. de superação. Não está pronto. É um processo de crescimento e de ajuste, de reajuste. A gente vai a cada dia. Então, até esse processo interno de ter ânimo para todo dia buscar aquilo que nós queremos, mesmo sabendo que nós vamos tropeçando pelo caminho, eu acho que é essencial. E principalmente ter bom humor. Eu acho que uma educação que acontece sem bom humor, ela não é educação. Porque se você não tem capacidade de rir das besteiras que você faz, né? Mesmo que chore agora, doeu, e aí tem aquele drama todinho, mas depois que passa, você ri, né? De rir, poxa vida, olha como eu era inocente, ou ter o bom humor de lançar um olhar, né? Mais alegre e feliz por ter aprendido aquilo, também ela não acontece, porque você fica no medo, e certo, eu vou errar de novo, será que vai acontecer novamente? Se eu tiver aquela situação, a gente fica no medo, se enrijece e provavelmente vai acontecer de novo. É engraçado você falar isso, porque muitos pais não querem assumir que erram. E isso passa a impressão para a criança que, como os pais são espelhos, eles também não podem errar. Entendeu? Então, se meu pai não erra, eu quero ser igual a ele, então eu não posso errar também. Isso. Então, isso acaba travando. Eu acho que até o próprio pai dizer, não, eu errei, eu me atrapalhei, não era bem assim, eu me confundi, eu fui muito emotivo, mas acho que, né? A verdade. Essa é a verdade, de dizer assim, não, eu também erro, eu também estou aprendendo. Vocês conhecem aquela passagem lá de Gandhi? Que chegou uma indiana com um filho pequeno para Gandhi e aí fez: Gandhi, diga a ele que não coma açúcar. Aí Gandhi fez, conhece, né? Volta daqui uma semana, 15 dias. E ela saiu decepcionada. Aí depois do prazo que ele disse, ela chegou: Gandhi, diga a ele que não coma açúcar. Ele: não coma açúcar. Ela... Poxa, por quê? Assim, há 15 dias atrás, uma semana atrás eu trouxe e você não disse. Não, porque há 15 dias atrás eu comi açúcar. Né? Então eu não tinha autoridade de dizer aquilo. Né? Mesmo que você faça ou não queira fazer, mas se você está no processo. Por exemplo, o processo de não ingerir açúcar ou refrigerante é uma coisa do dia a dia. Eu sempre trago esse exemplo para mim. Há 2 anos atrás eu tomava refrigerante, muito refrigerante. Né? Criança não tomava, porque lá em casa não tinha. Aí quando eu fui para a universidade, fui para o trabalho, aí comia na rua, não tinha um suco bom e tal, tomava refrigerante. Que é igual em todo canto, né? A latinha de refrigerante que você come no canto é outra lá no Japão, é do mesmo gosto. Então pelo menos uma garantia que você vai ter aquele gosto que você conhece. Só que aí eu comecei, não só a ter alguns problemas com açúcar, e sentia às vezes umas dores no fígado. E, rapaz, vou parar. Aí comecei a fazer esse processo, que não é fácil, né? Não é fácil porque você vai comer uma pizza sem um refrigerante, sem um guaraná. Né? A mídia já injetou na cabeça da gente há muito tempo atrás que pizza era com guaraná, né? Coca e guaraná. Ou pipoca e guaraná. Então você descondicionar, desconstruir aquilo que aparentemente era bom, mas não é. Agora, uma coisa que eu acho interessante, só interrompendo rapidinho, nessa questão da responsabilidade. Porque muitos pais pensam que a responsabilidade é justamente ser perfeito. Tá acertando sempre. Mas eu acho que a responsabilidade é a compreensão que nós não somos perfeitos, né? Que o importante é a gente tentar sempre, querer acertar sempre, reconhecer nossa falha e não desistir. Porque o que a gente acontece é que tem muitas crianças órfãs de pais e mães e família vivos. Que é quando a gente deixa mesmo, se acomoda porque é mais cômodo e deixa fazer mesmo o que quer, deixa assistir o que quer. Então assim, essa desistência, inconsciente às vezes, ou consciente, não sei, é o que prejudica. Mas ser responsável realmente por esse ser que está entregue em nossas mãos, e nós temos realmente, somos nós a responsabilidade, né? A responsabilidade é nossa, não significa ser perfeito. Ninguém está exigindo que seja perfeito, mas que tenha consciência e não desista nunca. Errou 300 vezes, conversou 300 vezes, não deu certo, vai para 301, vai para 302, vai para 303, até conseguir ir aos poucos melhorando aquele espírito que está ali. Um exemplo desse, por exemplo, lá na escola que eu trabalho, tinha um aluno, tem vários, mas para dizer esse, um aluno que chegava todo dia com sono. Aí chamava os pais,
Não, olha, ele fica direto no celular. Eu mando ele desligar, mas ele fica no celular até altas horas. Ele pergunta assim, por que você não foi olhar e tomou o celular? Botou o limite. Não, agora dormir, me dê aquele celular. Está se fazendo mal para você. Isso. Você não está dormindo a quantidade de horas necessárias, porque o seu corpo, para crescer, precisa ter repouso, né? Para você fazer as sinapses cerebrais do conhecimento adquirido durante o dia, precisa do sono. Então você não pode estar nesse ritmo. Me dê aqui. Bem explicado, tá? Pronto, tá aqui. A mãe não me levou. Inclusive lá em casa é assim também. 10 horas da noite, confisca-se todo mundo sai lá. Guardem, porque senão passa a noite mesmo. Eles não conseguem ter ainda essa condição. Adultos não conseguem se deixar, fica lá no WhatsApp, no Facebook, no joguinho. Então, enquanto eles não conseguem, a gente precisa pela saúde, né? E tem uma conversa, tem uma justificativa, tem uma explicação. Né? Não é do nada, que aí é o autoritarismo. Quando chega e faz, pronto, acabou. Não, é uma conversa, é uma construção. Né? A gente tem alguns comentários aqui, como a gente está chegando no finalzinho do programa, eu vou ler os comentários do pessoal. Que o Ali comentou novamente, não tenho filhos, costumo dizer que meus filhos são os jovens que convivem comigo no desporto. E já foi mais fácil lidar com eles, porque os seus pais os largam no clube só para não estarem com eles. Dá que pensar a falta de conhecimento educacional nesta sociedade. Aí o Carlos, da nossa área técnica, ele colocou assim, um ditado oriental diz que dentro de nós habitam dois cachorros, o cachorro do bem e o cachorro do mal. Vencerá aquele que mais alimentarmos. Né? E que nós possamos ter coragem e não desistir nunca de alimentar. Né? Por mais que o mal esteja... Não, mas vou lá com o meu alimentozinho. Eu não vou, eu vou ser persistente pela consciência espiritual que nós temos. Eu não vou desistir nunca de um filho meu. Né? Eu vou estar ali, lutando mesmo. E assim, para completar, que já está chegando no final, uma das coisas que nos ajuda muito, né? Eu vejo 3 pilares que nos ajudam muito na educação dos nossos filhos. Né? A escola que eles estudam, porque complementa a nossa educação de valores. Né? Não vejo educando eles em outro lugar que não seja eles. O diálogo em casa, que é constante, né? O tempo todo a gente está sentando, está conversando, está dialogando. Quando acontece uma situação, que esse diálogo ele vem de uma observação que a gente fica. Não é a gente fica tenso não, mas sabe aquele olhar que a gente está ali atento, observando se eles estão diferentes, se está acontecendo isso. Falar feito eles digam, tô ligado, né? Tô ligado. E a espiritualidade. Né? O conhecimento espiritual, o momento do nosso evangelho no lar mesmo, a gente preza por ele e senta mesmo com eles e conversa e inclui mesmo, e um fica lá tocando violão, a outra vai ler a historinha. Então a gente tenta incluí-los nesse momento e refletir. Naquele momento que a gente lê a mensagem, a gente escolhe refletir durante toda a semana, cada um, né? Nós 2 e os 4, né? Uma de 5, uma de 7, um de 14, um de 17. Cada um numa fase diferente. E a gente pede que eles observem, passem a semana observando se o ensinamento é, por exemplo, respeitar o próximo. Né? Então, vamos exercitar e vamos ver como é que a gente vai se sair essa semana. Então, ajuda muito na construção dessa educação de valores. Né? A prática do Evangelho no lar, não só como ler aquele conhecimento, mas pegar e praticar durante a semana. E na outra semana sentar e conversar e refletir. Isso ajuda bastante. Isso é muito e a afetividade, sabe? A coisa do toque mesmo, de estar junto, de conviver mesmo, a convivência, assim, eu acho que é muito importante. Vocês? Eu estava justamente lembrando, né? Como essa questão, e era isso que eu ia perguntar a vocês, da questão do culto, evangelho no lar, como era isso, como era essa vivência, porque eu concordo com o Roberto e acho que a maioria de nós sabemos da importância da espiritualidade na nossa vida. E como isso nos ajuda né, a manter o vínculo, a manter a esperança, a manter a fé. Né? Então é tão interessante essa questão, esse ponto de você exercitar durante a semana, gente, é fundamental. Né? Então, a gente no último evangelho era a cooperação. E aí a gente falou, eu quero e Vitor, como é que a gente ia cooperar mais? Em quê? Em casa, e tal. Então eu vou fazer isso. Então o Vitor ficou com a responsabilidade de tirar os pratos e limpar mesmo. Mas aí uma importância, a gente precisa ajudar a criança. Isso. Ajudar como? Lembrando. Filho, lembra do nosso acordo. Porque se a gente espera, e se ele não fizer, a gente já repreender, você perde uma oportunidade.
é a tolerância, né? Então, Vitor, lembra, ó, a mesa tem que limpar, a hora do almoço, então, do jantar. E aí vai fazendo a questão que ele falou, do hábito, e vai se tornando uma coisa natural. Então, exercitar o evangelho em família, essa didática, né, da gente pegar um ponto e vivenciar ele durante a semana. E as crianças menores e os adolescentes, nós precisamos ajudar a lembrar. E até eu digo lá em casa assim, Roberto, a gente tem que lembrar um ao outro. Se a gente vê que o outro não está conseguindo fazer aquilo, mãe, está lembrado do evangelho. Não é como uma cobrança ou dizendo que o outro errou, mas é uma ajuda. Um cuidado, né? É um cuidado com o outro. Nós devemos entender que precisamos cuidar uns dos outros, né? No núcleo familiar. Eu estava lembrando agora dele falando, por exemplo, até em questão das músicas, né? Tem aquelas músicas hoje da moda bem porcaria, né? Que às vezes está no rádio, né? Aí começam a cantar, aí vamos escutar essa letra aqui, aí começa a escutar a letra. Aí escuta. Olha, o que é que ela está dizendo? Geralmente ou está desvalorizando a mulher, ou está favorecendo o machismo, ou está isso, está aquilo. Está vendo? Então não presta a cantar uma música dessa. Então mostrar os porquês, levar a reflexão. E eu vejo o seguinte, que espíritas, aqueles jovens, aquelas famílias que têm uma orientação espírita, ou têm uma orientação católica, ou protestante, ou muçulmana, qual que seja, mas bem dada, ou judeu, bem orientada, em cima daqueles princípios verdadeiros e puros que há, né, nessas denominações religiosas, você vê a diferença para aqueles que não têm. Né? Porque eles sabem que eles não são só o corpo. Né? O católico sabe que quando o corpo acabar, vai para o céu, vai para o inferno, para o purgatório. O protestante também, o muçulmano tem outra visão, os judeus também. Mas sabe que nós não somos só matéria. Então há uma perspectiva além, né? Uma perspectiva da eternidade. E há uma educação, a valorização da família, né? A própria catolicismo, você vai ver as músicas de Padre Zezinho e cuidar da família, então tudo isso. Então, o mais importante é a gente estimular essa percepção dessa espiritualidade, que ela é uma verdade em qualquer parte do universo. Não importa de como a gente consiga enxergar, de uma forma ou de outra, mais profunda ou menos profunda, a gente vai determinar aqui quem é ou quem não é. Até porque a gente não sabe, né? Mas que é preciso ser dado. E aí, se eles tendo maturidade no futuro, eles vão poder dizer, não, sim, minha mente comporta essa percepção, ou não comporta aquela outra. Mas é importante que tenha essa percepção, porque o que é material se acaba. Né? Tudo que é material se acaba. E até o dinheiro também se acaba. Então, os valores se acabam. Né? E a gente sabe que o próprio dinheiro, a matéria, é um instrumento para nosso crescimento. Não é ele em si o objeto que nos faz mal, né? Como Emmanuel nos orienta. Não é o dinheiro que é bom ou que é ruim. Depende daquilo que a gente faz dele. Né? Não é o celular que nosso filho usa que é bom ou que é ruim. Depende do uso que se faz dele. A tecnologia é o uso que se faz dele. A tecnologia está aqui, ó, né? Transmitindo essa ponto a ponto para a internet, para o mundo inteiro. Quem falar português está nos entendendo. Então ela é benéfica quando usada por bem, mas quando também não é usada, então que a gente possa refletir nesses parâmetros de educação, para que a gente possa realmente criar esse diálogo, né? Significando as coisas, dando significado. Significando as coisas significa também a nossa vida. Olha, isso é aquilo, esse processo de refletir. Né? E como a gente falou, a gente tem que lembrar sempre, né, que tanto nós como os filhos são seres milenares, que trazem consigo muitas histórias, muitos aprendizados, e a gente também tem que lembrar sempre que apesar de pai, apesar da responsabilidade assumida de conduzir e ajudar, mas é um aprendizado para os pais também, porque o amor faz com que os pais queiram se tornar pessoas melhores para os seus filhos, né? Então a gente é um aprendizado, então a família com certeza é uma bênção divina para que a gente possa evoluir mais rapidamente, mais sabiamente, né? Porque não é uma evolução forçada de mudar, né? Aquela coisa, é um processo que você vai, é um sentimento de mudança e bloco nas pessoas. Então próxima semana a gente continua esse papo, Mariluz e o esposo, que vai estar aqui embaixo também,
esse diálogo que une os corações e as almas nesse encontro, né? E que a gente espera que esse papo continue semana que vem, viu, gente? E para a gente deixar bem claro, por causa do horário do verão, então, ponto a ponto, será transmitido domingo às 17 horas, horário de Brasília. Ok. Como a gente está aqui na Paraíba não tem horário de verão, nós estamos aqui de João Pessoa, então para a gente aqui, quem não tem horário de verão, 16 horas, né? Para que ninguém perca o nosso programa e nesse bate-papo que continua, e claro, como sempre, com a participação e interação de todos vocês, aos amigos que participaram aí pela primeira vez, o Alírio, aos amigos de sempre, né? Que sempre estão conosco, o nosso muito obrigada, né? E convidá-los a domingo que vem estar novamente conosco. E só lembrando, né? Aproveitar a oportunidade de já começar a avisar o pessoal, a partir da semana que vem vai estar aberto já no site da Federação Espírita Paraibana as inscrições para a palestra, o seminário com Divaldo Franco, que vai ser realizado aqui dia 3 e 4 de janeiro, né, de 2015 aqui na Federação Espírita Paraibana. Então, convidá-los todos na semana que vem, entrar no site, conferir notícias e já garantir a sua participação. Eu não estou entendendo. A data. 3 e 4 de janeiro. Estavam fazendo a sinalização para mim, 3 e 4 de janeiro. Então, a todos vocês da Rede Amigo Espírita, TV Fé e Rádio Fraternidade, nosso grande abraço, uma boa semana a todos e até domingo que vem.